E aí, tropinha, hoje a gente veio falar aqui um pouquinho sobre o final de Jujutsu Kaisen, né? O último capítulo aí, ainda vai sair a versão oficial, mas já saiu a versão provisória. Antes de tudo, eu só queria dizer logo aqui que eu gostei do final desse último capítulo, principalmente, tá ligado? Eu acho que esses últimos 3 capítulos após a Batalha de Sukuna foram bem interessantes, que eles buscam resolver certas coisas, tá ligado? Fala sobre a questão do Kusakabe sendo o líder da organização que distribui o novo estilo Sombra, né, atualmente, falando sobre como funcionam os pactos e tudo mais. Achei uma parada interessante, porque tava ficando no último instante da obra e a gente ainda só sabia que era um acordo que tinha que fazer e tal, que não era liberado para todo mundo e tal. Mas achei interessante. E aí tem as discussões dos personagens falando sobre o que poderia ter feito melhor, sobre as circunstâncias, considerando as perdas, o que poderia ter feito para prevenir essas perdas e tudo mais. E acabando com praticamente voltando a apresentação do trio, né? Que é falando, mostrando eles resolvendo um caso, treinando todos juntos e tal, dando o início de que eles superaram aquele desafio e que agora eles estão seguindo em frente, fazendo o trabalho deles e tal. E tá todo mundo junto, próximo, feliz novamente. Então a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o final, sobre a reta final no geral do arco, do jogo do abate, da batalha contra o Sukuna, Kenjaku e esses últimos capítulos. Eu gostei no geral, mas eu ainda acho Shibuya mais interessante do que o jogo do abate. O jogo do abate é praticamente um ringue com diversas lutas acontecendo, óbvio, tá ligado? Pra hype de batalha é interessante, mas tem muitas cenas durante o arco que me fizeram ler ele picotadamente, tá ligado? Eu lia um pouco quando engajava num foco de determinado personagem. Aí quando acabava, começava o outro, já era um clima diferente, aí eu ficava meio desanimado, depois voltava. Então esse último arco, ele é muito grande, tá ligado? Eu acho ele muito, muito grande, eu acho que podia ser um pouco menor, inclusive. Principalmente na batalha contra o Sukuna, eu acho ela desnecessariamente longa, tá ligado? E enrolada. Eu entendo que é pra dar um pouco de ênfase na força do personagem, né? Mostrar que muita gente precisa estar lá, teve toda uma estratégia de aos poucos, tá ligado? Para o personagem com o calibre que ele tem não eliminar todo mundo de uma vez e tal. Mas pra mim é a mesma coisa da luta contra o Kaido e o Wano, que eu acho ela muito longa desnecessariamente, tá ligado? A ponto de ser cansativo de ler. Pelo menos semanal você tinha um hiato para descansar a mente, tá ligado? Mas eu achei ainda assim cansativo demais. Em algumas coisas que poderia não ter, um pouco desnecessária, não agrega em nada, tá ligado? É curioso para falar sobre as circunstâncias, sobre como os personagens lidam com certas coisas, como eles vislumbram certos acontecimentos, mas na prática não agrega muita coisa, tá ligado? Como, por exemplo, o, o Yuta com o corpo do Ghost, tá ligado? Não agregou nada, tá ligado? Mas é para mostrar como os personagens lidaram com aquilo, como eles interpretaram a forma de ainda utilizar o poder do Gojo, mesmo ele morto, tá ligado? Tentar usar como elemento surpresa e tudo mais. Tem todo esse pormenores ali dos personagens em volta das situações, mas na prática não agrega nada, porque acontece muito rápido, são 2 capítulos eu acho só, que não efetivamente não muda muita coisa, tá ligado? Mas ao mesmo tempo prolonga, tá ligado? Que eu acho que não precisaria, poderia ter deixado do jeito que tava, só o Itadori e o Yutodo lutando. Mas ainda assim, tá lá, então tem algumas decisões assim que eu acho que não precisaria para poder dar uma melhorada, tornar um pouco mais direto algumas coisas. Eu achei enrolado demais. Apesar do pessoal reclamar justamente o contrário em Jujutsu. Mas eu já me acostumei muito com esse ritmo, tá ligado? Principalmente porque, como eu acompanho muitas obras do Mashima, ele é muito direto ao ponto, tá ligado? Às vezes as lutas se tornam extremamente curtas, tá ligado? Justamente por isso acabam no mesmo capítulo que começam. Então eu já me acostumei e eu acho o ritmo de Jujutsu bom pra o que eu estou habituado, tá ligado? Eu não gosto quando as coisas demoram demais pra serem resolvidas. Quando enrolam muito, se tornam muito grandes, pra mim fica cansativo. Então, apesar de tudo isso, nesse arco eu achei que tudo nele é um pouco longo demais, tá ligado? Por isso que eu acho ele um pouco cansativo e eu fui lendo ele de pedaço. Então, esse último capítulo, no geral, eu achei ele muito bom, tá ligado? A gente vê também mais as dinâmicas dos personagens, um clima bem mais leve depois de toda aquela batalha.
Tanto que o Megumi até reclama lá que o Itadori e a Nobara estão brincando muito, porque eles estão resolvendo um problema bem mais tranquilo, por assim dizer, que não é nada perigoso, nenhuma grande ameaça, é um problema meio simples. Então eles estão se dando essa liberdade de se divertir, de relaxar enquanto aproveitam, tá ligado? Que eles estão juntos, que sobreviveram e tudo mais. E ainda tem essa questão que eu achei interessante desse final desse capítulo, que é meio que na transição pro outro mundo, não sei, que é o Mahito conversando com o Sukuna, sabe? Eu achei muito interessante, eu gostei de ver como os personagens mantiveram a essência ou se transformaram com os acontecimentos, sabe? Eu acho que depois de tudo, o Sukuna viu que do jeito que ele era, meio vazio, vivendo basicamente por impulso, e por baseado nas próprias emoções do momento, ele foi vendo as coisas acontecendo, viu que falhou e tudo mais, e essa falha e a morte dele fez ele refletir, que ele poderia ter lidado por um caminho diferente, mas ele estava tão amargurado e só sabia viver da mesma forma, é igual o Altair fala em Assassin's Creed. Eu acho que essa fala aparece apenas no Revelation, quando o Ezio tá vendo as memórias do Altair. Que o Alin fala com o Altair se ele se arrepende da vida que viveu. E ele fala, como eu posso me arrepender da única vida que eu conheço, tá ligado? To this order. Do you regret it? How can I regret the only life I've ever known? É tipo isso, o Sukuna, ele só conhece esse tipo de vida, tá ligado? Ele não se arrepende de nada disso, de nada do que aconteceu. Mas ele pensa que se tivesse outra oportunidade nesse ciclo de reencarnações, poderia viver de uma maneira diferente. Tanto que ele até fala aqui que ele tinha um caminho diferente para trilhar, né? E que ele não conseguia deixar o que ele estava habituado e sabia viver para trilhar esses outros caminhos, essas outras alternativas. Que aparece de fundo a Uraomi e a menina que era apaixonada por ele, que eu não lembro o nome dela, que estava no corpo da irmã do Megumi, enfim. Que eram as alternativas de caminhos que ele poderia seguir, tá ligado? Mas ele não conseguia deixar de cuspir as maldições que se agitavam dentro do corpo dele, dentro das vísceras dele, tá ligado? E ele ainda fala que eu temia que minha própria maldição me matasse. Depois de tudo que aconteceu, de todas as formas como ele era visto amaldiçoado, o que ele se tornou, ele só sabia ver daquela forma e ele tinha medo de algum momento ele deixar de fazer aquilo que ele estava habituado, aquilo voltasse contra ele, de certo modo, tá ligado? E aquilo se tornasse um peso ainda maior que traria mais desgraças. Então ele não queria lidar com isso, ele se limitou e se restringiu às próprias emoções. E ainda fala que se houver uma próxima vez, talvez fosse bom seguir um caminho diferente. Já o Mahito, como ele é uma maldição completamente pura, baseada nas emoções humanas, ele permanece, mesmo na morte e após a derrota e tudo mais, fiel a todas as emoções, principalmente as negativas, que são o que compõem as maldições. Então ele fala que tá se sentindo como se fosse uma criança birrenta, porque ele ainda se ressente de tudo, tá ligado? Ele ainda queria a oportunidade de se vingar, mas ele não tem como mais, ainda mais agora que nesse diálogo com o Sukuna não tem mais interesse nisso. Ele só quer agora aproveitar o pós-vida e ficar tranquilo na dele. Ele não quer mais tentar reviver esse tipo de acontecimento e repetir as mesmas coisas do passado. Então as últimas duas páginas é só um destaquezinho dos personagens felizes juntos, tá ligado? Os grupos do primeiro ano, do terceiro ano e tal. E aí a gente vê o dedo do Sukuna que sobreviveu, que restou no caso, guardado numa caixinha pendurado numa cabaninha. E aí se encerra, eu achei bem interessante, é uma obra bem legal. Tem muitas coisas, principalmente envolvendo dramas de personagens, tá ligado? Eu acho que isso é algo que movimenta mais Jujutsu do que certas outras coisas, tá ligado? É mais como os personagens lidam com certas coisas, como os personagens evoluem em torno de batalha, de situações dramáticas, de desespero. E como cada um lida com certas coisas, sabe? Eu achei muito bom esse capítulo final. Eu gostei dele. Ele é bem tranquilo, dá um clima bom de encerramento. Além de pegar cada personagem e trazer a essência inicial da obra em cima deles, tá ligado? Longe de todos aqueles problemas que eles estavam enfrentando dramaticamente, onde os personagens estavam praticamente vazios e sem esperança. Tanto o Megumi quanto o Itadori, depois de todas as coisas que aconteceram, para dar esse brilho a mais nos olhos deles novamente e mostrar, principalmente também com o Sukuna, essa parte do Gojo. Eu achei até que foi uma indireta pros fãs, do próprio Geiji Akutami, quando ele fala que chega de Satoru Gojo, certo? Nós já não tivemos o suficiente de Satoru Gojo, porque todo mundo o tempo inteiro não queria que ele morresse, queria que ele voltasse a todo instante. E pra mim, eu interpretei como uma indireta. Tipo, tá bom, cara, já chega. Ele já deu o que tinha que dar.
tá ligado? Então, ele cumpriu o propósito dele enquanto personagem. Não tinha mais para que ficar mantendo o Gojo ativo na obra. Ele aparecia como flashback nas lembranças dos personagens. E é hoje sim que o fã tem que lembrar dele também, tá ligado? Lembrar como personagem e se quiser rever mais, reler a obra, tá ligado? Porque ele ainda fala que tá ansioso para ver que os personagens vão crescer na ausência dele, sabe? Apesar dele não ver diretamente, mas ele fica se perguntando que isso geraria oportunidades para eles. Então, no geral, eu achei a obra boa, legal. Vou dar uma nota, complicado, talvez um 7,5, 8. Eu não sei, porque como eu falei, esse arco do abate, do jogo do abate, eu acabei largando poucos e voltando depois de muito tempo. Então, eu não engatei na obra inteira de maneira assídua, mas eu achei boa, no geral. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. Falou!